E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai para mais uma aula e o tema de hoje, como vocês estão vendo, é radiciação. Então, vamos lá. Inicialmente, na aula de hoje a gente vai ver radiciação com números naturais. E então, apresentando os termos para vocês, a gente tem o seguinte: a raiz quadrada de 25 igual a 5. Trouxe esse exemplo para mostrar para vocês quem são os termos. Aqui a gente tem, primeiramente, esse número 2 que está pequenininho aqui, ele é chamado de índice, certo? Esse símbolo aqui, ele é chamado de radical. O que aparece dentro do radical, o que aparece dentro desse símbolo, é o nosso radicando. E o resultado disso daqui é a nossa raiz. Como é que eu leio isso daqui? Raiz quadrada de 25 é igual a 5, certo? Bom, a radiciação, inicialmente, ela é a operação inversa da potenciação. A gente sabe que quando a gente está lidando com as operações, tem essa relação de inverso. A adição é o inverso da subtração, a multiplicação o inverso da divisão, e aí vem a radiciação como o inverso da potenciação, certo? Dando continuidade aqui. Aqui vai ser sempre 2? Não, aqui nem sempre vai ser 2. E, na verdade, quando aqui acontecer de ser o número 2, isso aqui não vai precisar aparecer, vai ficar invisível. Coloquei aqui só para que vocês vejam que quem está ocupando esse espacinho aqui é chamado de índice. No caso exclusivamente de quando isso aqui é 2, não vai precisar aparecer, vai estar invisível, certo? Agora, quando acontecer daqui ser um índice 3, um índice 4, um índice 5, 6, 7 e assim vai, né? Aí ela vai aparecer sim, ele vai aparecer sim ali obrigatoriamente, tá certo? Então vamos colocar aqui, índice 2. Agora a gente vai entender o sentido disso daqui, como é que a gente faz para resolver. Então vamos lá. A raiz quadrada de 25 é 5, por quê? Porque a gente, para calcular essa raiz quadrada, lembrando que eu chamo raiz quadrada porque aqui o índice é 2. Então, eu chamo a raiz quadrada de 25 de 5, por quê? Porque eu sei que 5 elevado a 2, ou seja, 5 ao quadrado é igual a 25, certo? Outro exemplo aqui, se eu tivesse raiz quadrada de 49. Não vou colocar aqui o 2 pelo motivo que eu falei para vocês. Quando aqui a raiz é quadrada, ou seja, o índice é 2, não precisa aparecer, certo? Raiz quadrada de 49. Qual é o resultado? Eu tenho que pensar num número que quando eu multiplico por ele mesmo, vai dar 49. Ou seja, um número que é elevado a 2, elevado ao quadrado, como aqui, dê como resultado 49. É como se eu estivesse pensando assim, ó. Qual é o número que quando eu elevo ao quadrado, isso me dá 49? Isso é a mesma coisa que um determinado número vezes ele mesmo, isso me dá 49. Qual é o valor? 7, né? A gente sabe que 7 vezes 7 é igual a 49. Então, a raiz quadrada de 49, ela é 7, certo? E assim a gente faz com várias outras raízes que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Bom, dando continuidade. Raiz quadrada de 1. Qual é o número que quando eu multiplico por ele mesmo, ou seja, qual é o número que quando eu elevo a 2, ele dá 1? O próprio 1, né? Raiz quadrada de 1 é 1, pois 1 vezes 1, 1 vezes ele mesmo, isso vai nos dar 1, certo? Raiz quadrada de 4 é quanto? Qual é o número que vezes ele mesmo dá 4? O número 2, pois 2 vezes 2 é igual a 4. Raiz quadrada de 9 é 3.
Por quê? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Raiz quadrada de 36 é 6. Por quê? 6 vezes 6 é igual a 36. E por último aqui que eu coloquei, raiz quadrada de 64 é 8. Por quê? Porque 8 vezes ele mesmo dá 64. Certo? E aí, antes da gente continuar, é importante frisar uma coisa. Nem todas as raízes quadradas de números naturais vão ter um resultado natural, vamos dizer assim. Por exemplo, eu coloquei aqui, agora há pouco, raiz quadrada de 64, de 36, de 9, de 25. Mas assim, tem alguns números que a gente sabe que, por exemplo, raiz quadrada de 7. Qual seria o número natural que vezes ele mesmo daria 7? Não tem nenhum número. Então, assim, não se preocupem pensando que todos os números que vocês pensem, todos os números naturais, eles vão ter raiz quadrada sendo um número natural também, tá certo? A princípio, a gente estuda só aqueles onde a resposta, né, a nossa raiz como resposta, ela dá natural também, tá certo? Então, nem todos vão ter raiz quadrada natural, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Só que a gente sabe, né, que nem sempre vai dar para calcular de cabeça o valor de uma raiz quadrada, né? Por exemplo, eu estava pensando ali em raiz quadrada de 36, já me veio o 6 na mente. Ah, 6 vezes 6 é 36, então a raiz quadrada de 36 é 6. E aí, quando aparecer coisas desse tipo, raiz quadrada de 576, como é que eu vou saber qual é o número que vezes ele mesmo vai dar 576? E aí, como é que a gente faz? Bom, para isso a gente usa um recurso muito legal, que é a decomposição em fatores primos. Se vocês estão esquecidos disso, tem um vídeo já aqui no canal que fala sobre isso. Eu vou deixar aí nas sugestões para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Raiz quadrada de 576. Eu vou primeiro fazer a decomposição em fatores primos do número 576, que é o nosso radicando, certo? Então, vamos lá. 576, ele é par, logo ele é divisível por 2. Então, eu começo a minha divisão por 2. 576 dividido por 2, o resultado dá 288. 288 também é par, então ele também é divisível por 2. Continuo a minha divisão por 2. 288 dividido por 2 vai nos dar 144, que também é par, logo é divisível por 2, que vai nos dar 72, que também é par, logo é divisível por 2, que vai dar 36, por 2 vai nos dar 18, por 2 vai nos dar 9. 9 não é divisível por 2, 9 é divisível por 3, que dá 3, e 3 por 3 dá 1. Pronto. Agora, o que é que eu vou fazer aqui? Olha só. Vou olhar só para esse meu lado da direita, essa fatoração em números primos, certo? E aí eu vou olhar para cá, para o meu índice. Eu sei que o meu índice está invisível, que é o númerozinho que fica aqui. Quando ele é invisível, é porque, na verdade, ele vale 2. É a raiz quadrada, né? Então, eu vou pegar aqui desse lado e vou agrupar esses números de 2 em 2. Lembrando que eu tenho que agrupar números iguais, certo? Não posso, por exemplo, agrupar o 2 com o 3. Eu vou agrupar os conjuntinhos aqui, ó. 2 vezes 2, 2 vezes 2, 2 vezes 2, 3 vezes 3. Repetindo, por que eu agrupei de 2 em 2? Porque o meu índice está mandando, certo? Aqui, ó, agrupei de 2 em 2. Se aqui por acaso fosse um 3, como eu vou fazer depois para vocês. Se fosse um 3, eu iria agrupar de 3 em 3. Ah, André, e se não desse para agrupar? Se quando eu chegasse aqui no final eu não conseguisse agrupar todos? Vai dar, gente, vai dar para agrupar.
Assim, depois, né, não vai dar, mas por enquanto vocês estão estudando só raízes quadradas de números naturais, então sempre vai dar para agrupar. Se não der, é porque vocês fizeram alguma coisinha errada, mas enquanto a gente está trabalhando inicialmente, sempre os resultados vão ser números naturais. Então sempre vai dar para vocês agruparem, tá bom? Então, olha só, terminei de agrupar de 2 em 2, eu vou colocar aqui na frente. O número 2, que é aqui a nossa base, ela está aparecendo quantas vezes? 2 vezes, porque eu agrupei de 2 em 2, então 2 vezes 2 é o mesmo que 2 ao quadrado. Aí aqui embaixo, 2 vezes 2 de novo, 2 ao quadrado. 2 de novo, quantas vezes? 2, 2 ao quadrado. E aqui 3 vezes 3, 3 ao quadrado, certo? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou vir para cá e vou colocar isso tudo dentro do nosso radical. Raiz quadrada de... O nosso 576, ele é escrito dessa maneira também, ó. Certo? No lugar do 576, eu vou colocar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E aí, percebam que os nossos expoentes, eles foram forçados, né, por nós, a ser igual ao nosso índice. Então, eu vou cortar aqui, ó. Corta os expoentes com o nosso índice. E com isso, eu retiro de dentro desse radical. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. E aí a gente vai calcular. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 3 é 6. 4 vezes 6 é 24. E isso quer dizer o quê? Que a raiz quadrada de 576, ela é 24. E, de fato, se eu fizer 24 vezes 24, vocês podem conferir aí na casa de vocês, 24 vezes 24 realmente dá 576. Certo? Vamos lá para o próximo exemplo. Esse é maior, né? Raiz quadrada de 11.025. Eita, vamos lá, vamos fazer a decomposição, porque não tem como saber mentalmente quanto é a raiz quadrada de 11.025. Então, ó, vou colocar até nessa parte aqui. 11.025. 11.025 é um número ímpar, logo ele não vai dar por 2, né? Ele não é divisível por 2. Será que ele é divisível por 3? Vamos ver. Somando aqui os algarismos desse número, nós temos 1 mais 1, 2, 2 mais 0, 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 5, 9. 9 é divisível por 3, então 11.025 também é. 11.025 dividido por 3 vai nos dar quanto? Vamos fazer a continha aqui. 11.025 dividido por 3. 3 vezes 3, 9. Para 11 sobra 2, baixo 0. 20 dividido por 3 vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Para 20, 2, baixo 2. 22 dividido por 3, 7. Que dá 21 e sobra 1. Baixo 5. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 3, 15. Sobra nada, né? 3.675. 3.675. Será que 3.675 ainda é divisível por 3? Vamos testar. 3 mais 6, 9. 9 mais 7, 16. 16 mais 5, 21. Como 21 é divisível por 3, 3.675 também é. Então, vamos lá. Por 3, né? Três 3.675 por 3 vai dar 3 por 3, 1, 0, baixo 6, 6 dividido por 3, 2, 2 vezes 3, 6, para 6, 0, baixo 7, 7 dividido por 3, 2, 2 vezes 3, 6, para 7, 1, baixo 5, 15 dividido por 3, 5, sobra nada.
1.225. Será que ele é divisível por 3? Vamos ver. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 5, 10. 10 não é divisível por 3, então 1.225 também não é. Mas 1.225 termina em 5. Todos os números que terminam em 5, eles podem ser divisíveis, eles são divisíveis por 5. A gente pode fazer a divisão por 5, que ela vai dar exata, certo? Então, vamos fazer por 5. Agora, vocês podem me perguntar, né? Ah, e por que não fez por 5 já desde o começo? Porque aqui termina em 5 também. Bom, porque como o 3 era divisor e ele é menor que o 5, acaba ficando mais fácil de você descobrir por qual número primo a próxima divisão vai dar, né? Se você acaba fazendo de forma desordenada, talvez isso dificulte. Mas se você tivesse colocado aqui por 5 e tivesse continuado o desenvolvimento todo certinho, também não tem problema, tá certo? Então vamos lá, 1.225. 1.225 por 5. 12 dividido por 5 é 2, 2 vezes 5, 10. Para 12 sobra 2. Baixa o outro 2. 22 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Para 22 sobra 2. Baixa o 5. 25 dividido por 5, 5. Para 25, nada. 245, que também é divisível por 5, né? Porque a terminação dele aqui é em 5. 245 dividido por 5 vai nos dar 4 vezes 5 é 20. Para 24, baixo 4, sobra 4, né? Baixo 5. 45 dividido por 5 é 9. Que 9 vezes 5 dá 45, né? E não sobra nada, 49. 49, a gente sabe que ele é divisível por 7. 49 dividido por 7 é 7. 7 dividido por 7 é 1. E aí parou aqui no 1. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos agrupar de acordo com o que manda o nosso índice. Índice invisível aqui significa que é o número 2, raiz quadrada. Então, eu vou agrupar do meu lado direito de 2 em 2. 3 vezes 3, 5 vezes 5 e 7 vezes 7. Então, fica 3 duas vezes, ele mesmo, 3 ao quadrado. 5 duas vezes ele mesmo, 5 ao quadrado. E o 7 ao quadrado também. Agora, vou pegar aqui essa decomposição em fatores primos e vou substituir pelo meu radicando. Eu sei que a raiz quadrada de 11.025, ela é a mesma coisa que a minha raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. E só repetindo para quem ainda não entendeu, né? Se alguém em casa ainda não entendeu, por que eu estou colocando isso daqui dentro do nosso radical? Porque, pessoal, quando eu multiplico 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 7 ao quadrado, o valor que dá é 11.025. Quando a gente decompõe em fatores primos, as multiplicações desses números que estão do lado direito, elas são resultado do nosso número original aqui, certo? Então, vamos lá. Agora que a gente tem expoentes iguais ao nosso índice, a gente pode cancelar. Então, ó, melhor parte, né? Ó, cancela tudo aqui, o radical vai finalmente sair, vamos dizer assim, vai ficar 3 vezes 5 vezes 7. Nada de inventar de colocar isso aqui de novo, não, tá? A gente já cancelou tudo. Então, não coloca. E aí, 3 vezes 5 é 15 vezes 7. 15 vezes 7 vai nos dar 35, vai 3, 7 vezes 1, 7, e 3, 10. 105. E se vocês testarem aí, 105 vezes ele mesmo, 105 vezes 105, vai dar 11.025, certo? Bom, pessoal, e para encerrar, eu trouxe aqui uma raiz cúbica, certo? Cúbica porque aqui é um 3.
Quadrada, quando aqui é 2, cúbica, quando aqui é 3. Quando forem outros valores, como por exemplo, 4, raiz quarta, 5, raiz quinta. E antes de 2, né, um índice menor do que 2, a gente não tem, tá bom? A gente não tem nenhum número natural menor do que 2 que vai colocar aqui não, tá bom? Então vamos lá, raiz cúbica de 64. Sei que muita gente estava se perguntando isso daí, então ela tá fazendo só com 2. Mas e quando vier outros números nesse índice, aí como é que a gente faz? Simples demais, pessoal. A gente decompõe da mesma maneira. Vamos lá, 64. Porque a ideia aqui agora vai ser o seguinte, qual é o número que eu elevo a 3 e me dá 64? Ou seja, qual é o número que vezes ele mesmo, né? 3 vezes ele mesmo vai nos dar 64. Tem que ser o mesmo número. Então, vamos lá. 64 ele é par, então ele é divisível por 2, que vai dar 32. Por 2 vai nos dar 16. Por 2 vai nos dar 8. Por 2 vai nos dar 4. Por 2 vai nos dar 2. Por 2, 1. Como aqui o nosso índice é 3, é ele quem manda, né? Então, eu vou agrupar aqui desse lado direito de quantos em quantos? De 3 em 3. Então, eu agrupo esses 3 e agrupo esses 3 também. Aqui, o nosso número 2, ele está aparecendo 1, 2, 3 vezes. E aqui, o nosso número 2 está aparecendo 1, 2, 3 vezes. Então, raiz cúbica de 64 é o mesmo que a raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Cancela, porque aqui são todos iguais, né, ó. Pronto, agora 2 vezes 2, que é 4. 4, por que 4? Bom, ó, o 4 vezes ele próprio, 3 vezes, isso vai nos dar 64. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64. Então, por isso que a raiz cúbica de 64 é 4. Certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês deixem aí nos comentários, tá certo? Um beijo e até a próxima.